Hello, quarto ano, como vocês estão? Fine, happy, estão se cuidando. Teacher Monique is fine and happy too. Nossa videoaula de hoje, nós vamos continuar a Unit 2, que iniciamos na aula passada. E nossa Unit 2, nós vamos voltar um pouquinho, para a gente recordar o que nós falamos nessa unidade. Vocês lembram da primeira cena do nosso book? Yes or no? Yes? Vocês lembram que tinha essa moça aqui, ó, this mom, e a filha dela, her daughter, e elas estavam neste lugar aqui, que nós vimos que era um airport, que é airport. E nessa página aqui, ó, nós tínhamos também este senhor aqui, que ele trabalhava, he works at the airport, e ele estava conversando tanto com a mom quanto a daughter, porque elas estão vindo viajar, passear. Só que o moço, ele queria saber a idade da criança. Por quê? Porque dependendo da idade, ela precisaria de documentos da mãe para comprovar. Quem já viajou sabe que a gente não pode viajar sem os nossos documentos. Principalmente se for uma viagem internacional, precisamos do nosso passport, ok? E aí também vimos nessa unidade uma musiquinha muito legal. Vocês lembram dessa musiquinha aqui? How old are you? Yes? Vimos essa parte aqui, ó, com os personagens e vimos alguns membros da família. Vimos mom, vimos sister, vimos brother, friends. Vimos a diferença dos pronomes I, you, he, quando a gente usa para boy, she, quando a gente usa para girl. E hoje nós vamos fazer 3 páginas. A primeira delas, nós vamos iniciar pela page 24. Aqui no page 24, nós já vamos começar por um listen. A gente tem aqui, ó, listen and number. A gente tem imagens aqui, ó, de uma senhora, a woman. Aqui a gente tem uma young lady, né, uma mulher também, mas ela é jovem, young lady. A man and a boy. E aqui a gente tem 1, 2, 3, 4 squares. O que a gente vai fazer aqui? A gente precisa, ó, listen, ouvir, e number, numerar. Então a gente vai ouvir algumas frases, ou perguntas ou frases, não vou dar dicas não, sobre estas imagens aqui e sobre o assunto que a gente iniciou na aula passada, que é alguma coisa referente à idade, alguma coisa referente à pessoa. E aí a gente vai numerar esta primeira cena aqui de acordo com as imagens, tá? Eu vou colocar o áudio pra gente ouvir e a gente numerar. Se for preciso, a gente vai colocar uma segunda vez. Todo mundo pegou o book? Let's go? Então, let's go. Antes de eu colocar o nosso lesson, eu quero dar uma dica. Essas imagens aqui, ó, tem a ver com o que a gente começou na aula passada perguntando sobre a idade, sobre a aparência da pessoa. Então, a gente está vendo aqui pessoas que têm idades diferentes e são homens, mulheres, crianças. Então, com essa dica, a gente já consegue, por exemplo, saber se uma pessoa tem 40, se a pessoa tem 15, se a pessoa tem 9, e por aí vai. Então, ele vai perguntar alguma coisa que tenha relacionado ao assunto que a gente iniciou na aula passada. Mas eu não vou dar mais dica, não. Vou colocar o áudio pra gente fazer juntos. Let's go. Page 24. Exercise 6. Listen and number. 1. Number 1. How old are you, Susan? I'm 20. 2. How old are you, Fred? I'm 7. 3. How old are you, Bob? I'm 41. 4. Are you 59, Mrs. Simpson? Yes, I am. Vocês perceberam que são pessoas fazendo pergunta, mas essas pessoas também têm idades diferentes? Pela voz, a gente consegue identificar que essas pessoas têm idades diferentes. Agora a teacher vai colocar o áudio para a gente ouvir e fazer a pausa para a gente fazer a conferência das nossas respostas. Let's go. Page 24. Exercise 6.
Listen and number. 1. How old are you, Susan? I'm 20. Alguém fez a pergunta para Susan. Aqui a gente sabe, Susan a gente já sabe que é um nome feminino. Então a gente já nem precisa olhar essas duas pessoas aqui embaixo. Mas ele pergunta assim, how old are you, Susan? Aí ela fala assim, I'm 20. 20 a gente viu que é o número 20. Qual dessas aqui, ó, aparenta ter 20 years old? This or this picture? This picture. So this is the number 1. Okay, let's go. 2. How old are you, Fred? I'm 7. Fred is a boy name, ok? Um nome masculino. Então essas duas aqui, ó, na verdade, essa daqui já é eliminada, porque essa aqui a gente já fez o number 1 e essa daqui não é uma personagem masculina. Então a gente tem aqui os dois personagens masculinos na parte de baixo. E ele pergunta, how old are you, Fred? E ele fala, I'm 7. Já tá de cara, né? Qual dos dois aqui parece que tem 7 years old? This boy here, he is Fred, he is 7 years old. So number 1, number 2. Agora a gente tem essas duas imagens aqui pra gente ver qual é o número 3 e o número 4. 3. How old are you, Bob? I'm 41. Bob, 41. So this is the number 3. Bob é um nome masculino. Vamos ver o nome dela e quantos anos ela tem? Let's go. 4. Are you 59, Mrs. Simpson? Yes, I am. Page 20. Sorry. Qual é o nome dela? Miss Thompson. E quantos anos ela tem? 59. Então, como ficou numerado as nossas imagens? 1, 2, 3 e 4, ok? Vocês lembram que o Go Box são informações que a gente vai aprender nesta página? Aqui a gente tem o Go Box sobre os months of the years. Months of the year. Então, tá falando os meses do ano, que nós sabemos que são 12. Vamos ver os nomes deles? January, February, March, April, o mês mais lindo, May, June, July, August, September, October, November and December. Vamos repetir junto com a teacher. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November and December. A maioria deles, a gente olhando assim, lembra a escrita deles em português. Aí o número 7 diz assim, ó, complete, para completar. What are your favorite months? My favorite months are plim plim and plim plim. O que a gente tem que fazer aqui? Nós vamos completar com 2 meses do ano. Aqui já tem a escrita deles. Então, vocês, desses meses aqui, ó, quais são os favoritos para vocês? Então, aqui vocês vão completar um. E aqui na linha de baixo, depois da palavrinha and, o segundo. Lembrando que a gente vai escrever em inglês e são respostas pessoais. Cada um vai escolher o seu. Por que você escolheu? Por exemplo, May, April and December is my favorite month. Are my favorite months. Por que são os meus favoritos? April, because it's my birthday. And December, because it's my daughter's birthday. Então, April, porque é o meu. E December, because it's my daughter's birthday. Aniversário da minha filha.
Então, são os meses que são mais importantes e são os meus favoritos. Então, cada um vai fazer o seu de acordo com a sua preferência, ok? Já na página seguinte, nós temos um outro Go Box, na page 25, que é a nossa segunda página do dia. Aqui na page 25, nós temos o Go Box com a palavrinha when. Como que a gente usa o when? Também é uma das W8 questions. Vou escrever aqui, ó. W8 questions. A gente usa para fazer perguntas. Só que isso daqui é diferente daqueles que a gente já viu. Who, what, what's your name, how old are you, when, quer saber quando. Então aqui a gente tem duas perguntas. A primeira delas diz assim, ó, when is Postman's Day? When is the Postman's Day? It is in January. Então, quando que é essa data aqui? Em janeiro. Depois ele pergunta, when is your birthday? Quando a gente não sabe o aniversário de alguém, a gente faz esta pergunta. When is your birthday? It is in June. Quando a gente vai responder o mês do aniversário de alguém, ou o nosso mesmo, a gente usa esta preposition aqui, this preposition, in, quando a gente fala do mês. Aqui embaixo nós temos um calendário. Look and answer. Look, pay attention. Number 8, look and answer. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November and December. Vocês perceberam que cada uma desses meses aqui, ó, tem uma imagem que corresponde a alguma data comemorativa? Então, por exemplo, aqui, January is the Postman Day. É o dia do carteiro. Em algum dia de janeiro é o dia do carteiro. February, nós temos aqui o Valentine's Day. Valentine's Day. Dia do amigo, dia do apaixonado, dia de demonstrar a alguém que a gente gosta os nossos sentimentos. Aí em March, nós temos the Telephone Day. The Telephone Day is in March, ok? April, the Earth Day. Foi essa semana agora que passou. May, nós temos Mother's Day. Tá chegando. June, nós temos the President's Day. July, the Pizza's Day. August, the Father's Day. September, the Independence Day. October, the Teacher's Day. November, Flags Day. And December, Volunteer Day. Esse calendário aqui é um calendário que são datas comemorativas aqui no Brasil. Por que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, o Dia das Mães e Dia dos Pais não são comemorados em outros países nesses meses. Dia da Bandeira, vocês viram que tem aqui a bandeira do Brasil? Então, tô falando do Brasil. Esse calendário aqui fala o quê? Das datas comemorativas aqui em Brasil, ok? Se fossem falar de outros países, ia estar especificando aqui. O que a gente vai fazer nesta página aqui? Vocês vão escolher duas datas comemorativas que estão aqui, ó. E como a gente não tem caderno de inglês e a gente está fazendo esta videoaula, vocês vão escrever ou aqui do lado ou aqui embaixo, tá? Vocês vão seguir o modelo do nosso Go Box. Então aqui tem When is the Postman Day? Esse já está pronto, a gente não vai copiar. Mas eu posso fazer When is the Mother's Day? When is the Pizza's Day? Ok? E colocar a resposta ao lado. It is in July. When is the Teacher's Day? It is in October. Vocês vão escolher duas frases, ou melhor, duas datas do calendário para fazer a pergunta e a resposta. Ou escrever aqui embaixo, pequenininha, a pergunta e do lado mesmo a resposta, ou virar o book e fazer nesta parte aqui do book, ok? São duas, sendo que, ó, a primeira já está pronta, então vocês não vão seguir o modelo, vocês vão escolher
uma das outras 11 que estão aqui nesta página. Combinado assim, quarto ano? Yes ou não? Yes. Vamos para a página seguinte. Agora a gente vai para page 26. Page 26. Que tem outro Go Box. Nesse Go Box aqui, nós temos duas frases, tá? Com palavrinhas que nós vimos na aula passada. A primeira delas diz assim, ó. He is my brother. His name is Pete. Vocês viram que tem uma palavrinha aqui em negrito? Vou explicar sobre ela. Já na segunda frase diz assim, ó. She's my sister. Her name is Mary. Que também tem uma outra palavrinha em negrito. Bom, na aula passada a gente viu os pronomes she e he. E a gente viu que eles funcionam para falar de homem e mulher, menino e menina. Então, quando a gente fala de uma pessoa do sexo masculino, a gente usa o pronome he. He's Pete, he's Bob, he's my friend. E quando a gente vai falar de alguém do sexo feminino, a gente usa o pronome she. She's Mary, she's Sally, she's Maria. Aqui a gente tem uma outra palavrinha, só que ela está em negrito, que é o his e o her. E a gente viu aqui, nessa frase, que esse his está se referindo a quem? Ao nome de Pete. E também a palavrinha brother. Como assim? Vamos pensar nessa frase falando como se fosse em português. Então aqui eu teria escrito assim, ó. He's my brother. Ele é quem? Meu irmão. Quando eu falo his name is Pete, eu tô falando de quem? Do meu irmão. Mas esse his aqui tá falando do nome do Pete, ó. O nome dele, his name is Pete. Então tá fazendo menção à palavra brother, tá fazendo menção à palavra he e tá falando da palavra que apareceu aqui, que é o nome do irmão dele, Pete. Então esse his aqui indica a posse da pessoa da frase anterior. Então, he is my brother, ele é meu irmão. His name, o nome dele é Pete. Assim como a de baixo. She's my sister. Ela é minha irmã. Her name is Mary. O nome dela. Her name, da minha irmã. Então, esse her aqui é um outro tipo de pronome. É o pronome possessivo, que indica a posse de alguma coisa. Ok? Aí, no exercício embaixo, nós temos o seguinte. Nós temos assim, ó. Number 9. My family completes the information. Nós temos esta menina aqui, que está apresentando a família dela. Então, aqui a gente tem a mom, father. Aqui nós temos a sister e o brother. E nesses post-its aqui, está aparecendo o quê? As informações sobre estas pessoas, this member of her family, da família dela. Então, vamos ver. Aqui a gente tem a mother, que tem 35 years old, e nasceu em June, o aniversário dela. Her birthday is in June, ok? Aqui tem a informação do father. Ele tem o quê? He is 39 years old. E ele nasceu, o aniversário dele é quando? Her ou his? His, porque estamos falando dele, do aniversário dele. His birthday is in November, ok? Aqui a gente tem outra pessoa da família dela. Her sister. She is 7. Her birthday is in September. Aqui já é o brother. His brother is 12. His birthday is in February. Aqui a gente já tem o number 1 pronto, que fala do irmão dela. O exemplo diz assim, ó, my brother is 12. Tem a idade dele aqui, escrevemos por extenso. His birthday, quando que é o aniversário dele? Is in February. Então, as duas informações do brother dela, que estão aqui no post-it, a idade e o mês, nós completamos aqui, ok?
O número 2 pede as informações da mother. Então, diz assim, my mother is... Quantos anos tem a irmã dela? 35. 35. Nós vamos escrever 35 por extenso, tá? Não vamos escrever o algarismo, vamos escrever a idade. Teacher Monique não vai deixar a resposta aqui. Até porque se vocês forem consultar as páginas do livro, andar umas páginas para trás, ó, vou abrir aqui na página 35. Vocês vão ver, ó, 35, como escreve. Então, Teacher Monique não vai colocar a resposta das idades, ok? Então, ele fala assim, ó, my mother is 35. Her, porque tá falando do aniversário de quem? Da mãe. Her birthday is in... Quando que é o aniversário da mãe dela? In June. Então, a palavrinha June, que é o mês do aniversário dela, nós vamos escrever na segunda linha da informação da mãe, ok? Number 3. My sister, a irmã de quem? Dela, ó. My sister is... Quantos anos tem a irmã dela? 7 anos, ó. A gente vai escrever o número 7 também em algarismo, por extenso. My sister is 7. Vamos escrever a palavrinha 7. Quando que é o aniversário da irmã dela, ó? Her birthday is in September. Então, a gente vai escrever a palavrinha September aqui na informação da irmã dela. E o último, tá faltando quem? Somente o father. Então, my father, ela que está falando, my father is... Quantos anos tem o pai dela? 39. Então, a gente vai escrever, ó, my father is 39. Quando que é o aniversário dele, ó? His birthday, o aniversário dele, ó. His birthday is in November. Então, a gente vai completar a palavrinha November aqui. Para terminar a nossa videoaula, eu vou explicar a nossa tarefa de casa, nosso homework. Então, a gente vai abrir o nosso book. Na page 116. Look, 116. Nós temos aqui um crossword. E o número 2 diz assim, ó. How old am I? Write the numbers and find out. Nós temos aqui os personagens que aparecem lá no primeiro book, que é o Wooly, this dog, and Mr. Frog. A gente tem que descobrir a idade. Tá aqui, I am plim years old. Quantos anos será que ele tem, hein? Bom, para isso, nós temos aqui algumas palavras para a gente descobrir. Então, aqui, para nos ajudar, nós temos as dicas. O número 1 diz assim, ó. My brother is 13. Então, lá no número 1, eu vou completar a palavra 13. My sister is 2. Vou completar o 2 aqui. Quando eu completar todas as informações, nesta parte aqui em blue, vai aparecer a idade do Wooly. E aí, a gente vai descobrir quantos anos ele tem. Será que ele tem 1, 2, 3, 4, 10? A gente só vai descobrir a resposta da idade dele quando completar todas as informações aqui. Muito fácil para fazer essa atividade aqui. Todos os números por extenso. Não tem nem como fazer o caça-palavra com números, né? Nesse caso aqui. Então, esta página aqui vai ser a nossa atividade de casa, nosso homework. Na aula que vem, a gente ainda vai continuar a Unit 2, que a gente ainda tem outras coisinhas para ver. Aguardo vocês, combinado? Kisses and bye bye.